A paz de Cristo, meus amados irmãos e irmãs. Você já sentiu como se estivesse fazendo tudo certo? Orando, esperando, confiando, mas as promessas de Deus parecem cada vez mais distantes, como se algo invisível estivesse travando o agir dele na sua vida. E é nesse ponto que o coração começa a se cansar, a ansiedade aperta. O silêncio de Deus parece uma resposta dura. Mas e se eu te dissesse que há um erro silencioso, sutil, mas poderoso, que pode estar atrasando o tempo de Deus em sua vida? Será que você está, sem perceber, impedindo o próprio céu de agir? Será que esse atraso não é por falta de fé, mas por algo mais escondido? No devocional de hoje, com base em Gálatas 6:9 e nas palavras impactantes de Charles Spurgeon, você vai descobrir qual é esse erro, como ele se manifesta e, acima de tudo, como vencê-lo antes que ele roube a colheita que Deus já preparou para você. Spurgeon disse: o inimigo muitas vezes não vem gritando, mas sussurrando dúvidas que atrasam nossa fé. Fica comigo até o final, porque essa mensagem vai abrir seus olhos espirituais para algo que talvez você nunca tenha percebido, mas que muda tudo. Sabe, irmãos, às vezes o desânimo não chega com um grande alarde. Ele não bate a porta anunciando: ei, estou aqui para te derrubar. Não, ele é sutil. É aquela voz quieta que sussurra: você já tentou tanto, por que continuar? É o peso que sentimos quando olhamos para as sementes que plantamos, em oração, em serviço, em amor, e não vemos o fruto brotar. Gálatas 6, versículo 9, nos alerta exatamente sobre isso. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. O apóstolo Paulo sabia que o desânimo é uma armadilha espiritual. Pense em um agricultor que planta uma semente e, ao não ver resultados em poucos dias, desiste e a arranca do solo. Será que a colheita viria? Claro que não. O desânimo é como esse agricultor impaciente que interrompe o processo de Deus. Eu já passei por momentos assim, e talvez você também. É aquele instante em que você se pergunta: será que Deus realmente está ouvindo minhas orações? Mas, queridos, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. O erro silencioso do desânimo nos faz duvidar do processo divino, e é por isso que precisamos reconhecer essa armadilha antes que ela nos pare. Vamos ser honestos, irmãos. É difícil perseverar quando não vemos resultados, mas é exatamente aí que nossa fé é testada. Esperar no tempo de Deus não é fácil, não é? Às vezes, sentimos como se estivéssemos em uma sala de espera espiritual, olhando o relógio, enquanto o mundo ao nosso redor parece correr. É nesse espaço que a impaciência começa a crescer, e ela pode nos levar a cometer erros que atrasam os planos de Deus. Vamos imaginar Abraão e Sara, por exemplo. Em Gênesis 16, versículos de 1 a 3, vemos que Sara, cansada de esperar pela promessa de um filho, sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar. Eles queriam ajudar Deus a acelerar o processo. Mas o que aconteceu? Ismael nasceu, e com ele vieram conflitos e complicações. A impaciência deles não apressou a promessa, ela a complicou. Sabe, amados, o tempo de Deus é como um rio. Ele flui no ritmo certo, e tentar nadar contra a corrente só nos deixa exaustos. Eclesiastes 3, versículo 1, nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando tentamos forçar o tempo de Deus, acabamos construindo nossos próprios Ismaéis, soluções humanas que parecem resolver o problema, mas que no fundo nos afastam do plano perfeito do Senhor. A confiança, por outro lado, é como ancorar o coração na certeza de que Deus não falha. Talvez você esteja esperando por uma resposta, uma porta aberta ou uma mudança. Eu sei, é desafiador. Mas quando escolhemos confiar em vez de apressar, começamos a ver que o tempo de Deus não é só sobre o quando, mas sobre o como. Ele está moldando nosso coração para receber a bênção. Meus amados, já pararam para pensar no que significa fazer o bem que Paulo menciona? Às vezes, achamos que fazer o bem é algo grandioso, como mudar o mundo ou realizar grandes feitos.
Mas sabe, muitas vezes é nas pequenas ações, um gesto de amor, uma oração fiel, um momento de perdão, que plantamos as sementes do reino. É como um agricultor que lança sementes no solo, dia após dia, sem ver brotos imediatos. Parece que nada está acontecendo, não é? Mas no silêncio da terra, Deus está trabalhando. Eu já me peguei pensando, por que continuar orando por essa pessoa? Por que insistir nesse serviço se ninguém parece notar? Talvez você já tenha sentido isso também. Mas aqui está a verdade. Cada ato de bondade, cada passo de obediência é uma semente plantada no tempo de Deus. Em Mateus 5, versículo 16, Jesus nos diz: Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fazer o bem não é sobre receber aplausos ou resultados instantâneos. É sobre glorificar a Deus e confiar que Ele fará a semente crescer. Pense em José, que, mesmo na prisão, continuou servindo com fidelidade. Ele não viu a colheita imediatamente, mas cada ato de integridade o preparava para o propósito maior que Deus tinha. Queridos, fazer o bem é um ato de fé, especialmente quando parece que nada muda. É acreditar que Deus vê cada semente que você planta, mesmo quando o solo parece seco. E se essas sementes estão demorando a brotar, talvez seja porque Deus está cultivando algo maior do que você imagina. Sabe, queridos, superar o desânimo não é só uma questão de esperar passivamente. É um chamado para uma fé que age, que se move, que resiste. Vamos ser honestos? Quando o peso do cansaço espiritual bate, é fácil cair na armadilha de se isolar ou desistir. Mas Gálatas 6, versículo 9, não nos chama apenas a não desanimar. Ele nos desafia a continuar fazendo o bem. Então, como fazemos isso? Primeiro, precisamos nos ancorar na palavra. Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando o desânimo sussurra que seus esforços são em vão, a palavra de Deus ilumina a verdade. Seus passos estão sendo guiados. Tente isso hoje. Escolha um versículo que fale ao seu coração e declare-o em voz alta. É como reacender uma chama dentro de você. Segundo, busque a comunidade. Em Hebreus 10, versículos 24 a 25, está escrito: Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas exortando-nos mutuamente. Sabe aquele amigo que sempre te lembra da bondade de Deus? Ligue para ele, ore com ele. Às vezes, a fé de outro reacende a nossa. E por fim, ore com ousadia. Filipenses 4, versículo 6 nos exorta: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. Orar não é só pedir, é entregar o peso e confiar que Deus está agindo. Pense em Davi enfrentando Golias. Ele não ficou parado, lamentando o tamanho do gigante. Ele correu em direção ao desafio, com fé ativa. Queridos, o desânimo é quebrado quando você age com propósito, ancorado na palavra, apoiado pela comunidade e sustentado pela oração. E quando você faz isso, está preparando o terreno para a colheita que Deus prometeu. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos agora ao ponto muito importante dessa mensagem. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Essa é a esperança que nos sustenta. Deus não apenas promete uma colheita, Ele garante que ela virá no tempo certo, se permanecermos firmes. Pense em Noé, que construiu a arca por anos, sob o sol escaldante, sem uma gota de chuva à vista. Cada martelada era um ato de fé, um fazer o bem sem ver o resultado imediato. Mas quando a chuva veio, a colheita da obediência de Noé foi a salvação de sua família. Sabe, queridos, a colheita de Deus nem sempre é o que esperamos. Um emprego novo, uma cura instantânea, uma resposta clara. Às vezes, é um coração transformado, uma paz que excede o entendimento ou uma força renovada para continuar. Filipenses 1, versículo 6,
nos assegura: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Cada oração, cada ato de bondade, cada momento em que você escolheu confiar em vez de desistir, é uma semente que está crescendo no solo do reino. E se hoje você sente que está no limite, que o desânimo está vencendo, ouça isso: a colheita está chegando. Não desista agora. Deus vê suas sementes e Ele é fiel para trazer o fruto no tempo perfeito. Queridos, o erro silencioso do desânimo pode tentar roubar sua fé, mas a promessa de Deus é maior. Ele está com você em cada passo, te amando incondicionalmente e te chamando para perseverar. Hoje, você pode escolher confiar no tempo de Deus, plantar suas sementes com alegria e esperar a colheita com esperança. Feche os olhos nesse momento, não se preocupe com o que está ao seu redor e abra seu coração para o Senhor. Vamos orar juntos. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, te agradecemos por tua palavra que nos guia e nos dá esperança. Obrigado por nos lembrar, em Gálatas 6, versículo 9, que a colheita vem quando perseveramos em fazer o bem. Pai, ajuda-nos a superar o desânimo, a confiar no teu tempo perfeito e a continuar plantando sementes de fé, amor e obediência. Dá-nos força para viver conforme a tua vontade, coragem para enfrentar os desafios e paz para esperar com confiança. Que cada irmão e irmã aqui seja renovado em tua presença, sabendo que o Senhor nunca falha. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e escreva nos comentários com toda a sua fé. Deus está preparando o tempo perfeito para mim. Seja esse canal de bênção e nos ajude a levar a palavra de Deus para outros irmãos que estão pensando em desistir. E antes de ir, não perca o vídeo anterior do nosso canal, sobre como encontrar paz em meio às angústias. Clique no vídeo que aparece agora na tela e deixe Deus falar ao seu coração mais uma vez. Eu fico por aqui, queridos. Até o nosso próximo devocional. Graça e paz.